Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Marcos capítulo 10, o versículo 46 ao 52. É um texto, mais um texto conhecido, eu costumo usar sempre essa frase, né? Mas a palavra do Senhor, ela, a cada momento que você lê, a cada momento que você medita na palavra do Senhor, Deus fala de uma forma diferente ao teu coração. Se você for ouvir 100 mensagens nesse texto aqui, você vai ouvir 100 formas diferentes de Deus falando contigo. Amém? Então é mais um momento que Deus vai falar conosco. Deus tem falado ao meu coração, né? Deus tem martelado ao meu coração. Cada vez que você vai pregar ou vai ministrar, Deus fala primeiro com você. Deus tem me falado comigo muito através dessa mensagem. Marcos 10, né, do capítulo 46 ao 52. Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estava saindo da cidade o filho de Timeu. Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Amém, querido? Glória a Deus. Tem como título dessa mensagem, querido, você está vendo aí: Meu lugar é no caminho. Meu lugar é no caminho. A gente tem um texto aqui, conhecido, creio que todos que estão aqui, ou 99,9% dos que estão aqui, já ouviu falar desse texto, já ouviu uma pregação, uma mensagem, algo desse tipo relacionado a esse texto, né? Vamos lá, só recapitulando. Quem que estava à beira do caminho? Um cego, Bartimeu, né? Qual era o problema de Bartimeu? Cegueira, isso. Onde ele estava? À beira do caminho. Olha só, como todos aqui sabem da história de Bartimeu. O nome era Bartimeu. O problema dele era a cegueira, a visão. Ele era um deficiente visual. E qual era o lugar que ele estava? À beira do caminho. Vamos lá, querido. O texto narra que Jesus, né, estava passando e de repente estava Bartimeu com o seu problema, e o local que ele estava era à beira do caminho. Ouviu que era Jesus e deu um grito, começou a gritar. E quanto mais ele gritava, mais ele era repreendido pelas pessoas. E então Jesus, escutando aquilo, manda chamar Bartimeu. Então aquelas pessoas levam Bartimeu, chama Bartimeu, ele dá um salto e vai até Jesus. E Jesus faz uma pergunta bem simples. Bem simples a pergunta de Jesus. Tem hora que eu fico imaginando essa pergunta que Jesus fez para ele, né? Jesus vê uma pessoa cego, vivendo de esmola, à beira do caminho. E aí Jesus faz uma pergunta, né? O que queres que eu te faça? Alguém tem dúvida? O que queres que eu te faça? Né? Brígida, você está com sede, morrendo de sede. E eu chego para você, né? E você está ali clamando por sede. Brígida, o que você quer agora? Um pacote salgadinho? Água.
Pergunta simples que Jesus faz para a gente, e muitas das vezes nós costuma dificultar a situação. Jesus, ele faz perguntas simples. Jesus, até porque Jesus, se a gente for olhar a vida de Jesus, Jesus era simples. E o ser humano complica a situação. Lembra da passagem do tanque de Betesda? Eu costumo muito frisar esse momento. Fala o texto que toda vez que um anjo movia as águas ali, o primeiro que caísse na água era curado. Imagina a bagunça que ali tinha. Imagina, eu acho que, eu não sei, a Bíblia não relata, é eu imaginando. Eu acho que tinha gente dentro da água, né, já esperar o anjo cair. E Jesus chega e estava ali uma pessoa, ele fala: Senhor, eu não sou curado porque toda vez que eu vou, alguém pula na minha frente. Lógico, o primeiro que entrasse seria curado. Meu irmão, ninguém vai esperar você não. E é assim, nós dificultamos a situação. E aí Jesus pergunta a ele, né, e ele começa a relatar a situação. Mas vamos voltar para esse texto aqui. Querido, queria meditar em algumas situações desse texto, né? Uma dessas situações é: não deixe as dificuldades tirar sua capacidade de raciocinar. Não deixe que as dificuldades, que as lutas da vida tirem a sua capacidade de raciocinar. Porque muitas das vezes, nós acostumamos o quê? O primeiro problema que vem na minha vida, eu me entrego. E eu perco a capacidade de raciocinar, eu perco a capacidade de pensar, de meditar sobre a situação. Não deixar as dificuldades dominar minha mente. Ah, Juarez, mas falar é fácil. Eu creio que muitos aqui nessa noite estão passando por dificuldades, lógico. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por lutas internas. Todos nós passamos por lutas também externas. Bartimeu, ele era mais uma pessoa que estava passando por um grande problema na vida dele, a cegueira. Mas ele não deixou com que o problema dominasse ele. Claro, ele era limitado, ele não conseguia ver, ele estava à beira do caminho. Aos olhos de muitas pessoas, era amaldiçoado, era cego, largado. Mas ele não deixou com que isso tirasse o foco da vida dele. Lógico que ele não conseguia ver, mas ele não deixava esse problema tirar a capacidade de raciocínio, tirar a capacidade de pensar. E muitas das vezes nós fazemos isso, querido. A primeira dificuldade, eu me entrego. O primeiro problema, eu deixo dominar a minha vida. Nós não temos, às vezes, um tempo para pensar, um tempo para entregar nossas vidas diante do Senhor. E Bartimeu, ele era uma pessoa que toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando, cara, ele estava à beira do caminho. Ele não tinha auxílio do governo. Ele vivia de esmola. Ele não enxergava. E muitas pessoas passavam pela beira do caminho. Mas teve um momento que Jesus ia. E a Bíblia relata que, além dos discípulos, uma grande multidão acompanhava Jesus. E nessa multidão tinha pessoa que cria em Jesus, tinha pessoa que não estava nem aí, tinha pessoas curiosas, tinha pessoas que estavam seguindo mesmo Jesus, todos os tipos de pessoas estavam com Jesus. Uma grande multidão estava com Jesus. O que eu quero falar, querido, com esse ponto aqui, não deixar com que as lutas tirem a nossa capacidade de raciocínio. Bartimeu tinha escutado sobre Jesus. Ele faz uma pergunta. E ele pergunta, lógico, ele com certeza ali, ele procurou saber e tal. É Jesus que vai passando, ele começa a gritar. Você tem perdido a sua capacidade de raciocinar diante da situação? Você tem deixado com que as situações adversas envolvam a tua vida e você perde o foco? Bartimeu, ele estava à beira do caminho, vivendo uma situação terrível. Mas o texto fala que Jesus ia passando. E ele escuta o barulho. E o versículo 47 fala: quando ouviu que era Jesus, alguém falou. Alguém falou que Jesus estava passando. Que barulho é esse? Que multidão é essa? Ah, é Jesus. Nossa, Jesus é aquele que está curando, Jesus, Filho de Deus. E ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto é bem claro que as pessoas o repreendiam, as pessoas tentavam abafar. Bartimeu tinha toda a justificativa de, não, é verdade.
é isso mesmo. Eu tenho que ficar aqui mesmo. As pessoas me olham como um coitado. Não, é verdade. Quem sou eu para incomodar Jesus? E quanto mais ele gritava, mais alto ele gritava, as pessoas o repreendiam. Ele não perdeu a capacidade, querido. Apesar do problema físico que ele tinha as pessoas também que o oprimiam. Mas ele não deixou a capacidade de pensar, de raciocinar. E às vezes nós, com pequenos problemas, nós largamos tudo. Largamos igreja, largamos Cristo, largamos tudo, porque em muitos momentos eu deixo com que problemas tomem conta. Eu vou falar uma coisa, a gente sempre fala, você vem para o Evangelho, os problemas vão continuar. A luta que você passa, você vai sair de hoje de uma, mas amanhã vem outra. Às vezes, num futuro bem próximo, você vai se deparar com outra. As dificuldades, elas existem. Você só vai viver livre disso, querido. Nós só vamos viver livres disso no dia que partimos para a glória. No dia que fomos ter um encontro com Deus. Mas aí Bartimeu, ele permanece firme na sua capacidade de raciocinar e de pensar. E cada vez que as pessoas gritavam, ele gritava mais alto, e gritava mais alto, até o momento que Jesus chega. Posso estar à beira do caminho, mas não posso perder a oportunidade que passa pelo caminho. Eu posso estar à beira do caminho, por um momento, mas eu não posso perder as oportunidades. À beira do caminho não é lugar de pessoas ficarem. Já viu quando tem alguém sentado à beira do caminho? Alguma coisa está acontecendo, né? Se você vai na via, de repente você vê um carro com o capô levantado, eu estou aqui para ele pegar um ar, né? Não é, alguma coisa está acontecendo. Se você está caminhando, se você está, indo, ouvindo, e tem alguém sentado à beira do caminho, alguma coisa está acontecendo. Ninguém fica sentado à beira do caminho por acaso. Ninguém fica sentado à beira do caminho, é legal, vou ficar aqui. Não, ninguém fica sentado à beira do caminho. Caminho é feito para andar. O caminho é feito para andar. E Jesus estava passando no caminho com a multidão. E de repente, Bartimeu, vivendo uma opressão ali daquelas pessoas, já não bastava o problema físico que ele carregava. Agora ele encontra as pessoas que estavam com Jesus, tentando abafar o seu grito, mas ele não parou. Ele reconhecia que ele estava à beira do caminho. Ele reconhecia as suas lutas, seu problema, as suas limitações. Ele reconhecia que ele estava à beira do caminho, mas ele tinha certeza que a beira do caminho não era o lugar dele. Ele tinha certeza que se ele encontrasse Jesus, ele ia deixar a beira do caminho. Ele tinha certeza que se ele pegasse aquela oportunidade com unhas e dentes, ele iria sair da beira do caminho. Para alcançar oportunidades, querido, você e eu, nós enfrentamos dificuldades. Para aproveitar as oportunidades, vão vir dificuldades. Para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, temos que ter uma luta, temos que ter uma atitude. E Jesus, ele quer uma atitude. Jesus, ele quer uma atitude para eu aproveitar a oportunidade. Qual foi a atitude dele? É gritar. A única coisa que ele poderia fazer, gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ele gritou. Eu imagino o grito, eu imagino o desespero, porque Jesus estava passando. Porque Jesus estava passando. A Bíblia não relata, mas eu imagino ali ele nos tempos de que ficava à beira do caminho, imaginando, pensando sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus. E agora ele tem a oportunidade de encontrar com Jesus no caminho. Mas estava em situação diferente daquelas pessoas que estavam com Jesus. Ele estava à beira do caminho. A beira do caminho não é lugar para ficar, querido. A beira do caminho não é lugar para se estar. Beira do caminho, às vezes, é só por um momento. É só por um momento.
Eu não posso aceitar permanecer à beira do caminho. Eu não posso aceitar. Porque o caminho ele é feito para você ir, para você vir. E Bartimeu ele não aceitou, por mais que ele estava, mas ele não aceitou. Jesus ele quer atitude de nossas vidas, querido. Jesus ele quer atitude. Ele quer disposição. Ele quer garra. Eu posso até ter os meus limites físicos, mas não posso, né, deixar com que os meus limites espirituais venham deixar com que eu permaneça à beira do caminho. O problema de Bartimeu ali era a cegueira. As dificuldades que ele tinha era a cegueira. Era poder enxergar, poder ver. Era o limite de Bartimeu. Então Jesus ele se aproxima de Bartimeu. Olha só que interessante, querido. Olha só que interessante aqui. As pessoas que estavam pedindo para Bartimeu ficar quieto, calar a boca, não atrapalhe o mestre. Quem é você? Imaginando eu, né, o que ele estava ouvindo. Olha só. A Bíblia, alguns versículos acima, fala que as pessoas o repreendiam. Mas no versículo 49, Jesus parou e disse: chame-no. Foi Jesus que chamou Bartimeu? Hã? Jesus pediu com que as pessoas o chamassem. Jesus poderia chamar? Sim, lógico. Jesus o curou, ele poderia chamar. Bartimeu, aproxima. Mas foi Jesus que chamou? Não, querido. Foram as pessoas, acredito eu, aquelas pessoas que estavam ali, menosprezando Bartimeu. Jesus ele para, devido à atitude de Bartimeu. Agora ele olha e pede com que as pessoas o chamassem. No versículo 48. E chamaram o cego. Além de chamar, olha só que interessante, querido. Além das pessoas chamarem Bartimeu, elas ainda falaram: ânimo, levanta-se. Agora aquelas pessoas que estavam oprimindo Bartimeu começam a levantar a autoestima dele. Olha só que interessante, Alex. As pessoas que estavam julgando Bartimeu, Tchélio, né, eu falando aqui, não foram com essas frases, tá, gente? Eu imaginando, né? Não me perturba o mestre. O mestre tem muito o que fazer. Rapaz, cala a boca, você é cego, fica quieto. Agora essas mesmas pessoas estão chamando Bartimeu e colocando ânimo nele. Ânimo, rapaz, levanta-te. Olha só o que Deus faz, querido, quando tomamos atitude. Olha só o que Deus faz quando eu paro e observo e raciocino que a beira do caminho não é para eu ficar. A beira do caminho não é o lugar para eu ficar. Eu tenho que tomar uma atitude porque Jesus está passando no caminho. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu tenho que fazer? O recurso que Bartimeu tinha foi gritar. Gritar, clamar. Agora Jesus para, ele enfrentou as pessoas, enfrentou as suas limitações e parou Jesus, e parou todo aquele percurso. E agora Jesus manda as pessoas chamar Bartimeu. Agora aquelas pessoas, além de estar chamando de Bartimeu, começam a dar ânimo a Bartimeu. Lembra quando Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo? Eu costumo imaginar como eu posso ter bom ânimo em meio às aflições. Não basta você ter um ânimo, você tem que ir além. Tenha bom ânimo. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Quando eu li esse texto, quando aquelas pessoas chegaram e falaram: levanta-te, ânimo. Bartimeu estava vivendo aflição, querido. Bartimeu estava sendo julgado devido ao seu problema, devido à sua situação. Agora aquelas pessoas chamam Bartimeu, começa a trazer ânimo a Bartimeu, e a Bíblia relata que, no versículo 50, lançando sua capa para o lado, e deu um
salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu ficou de conversinha com aquelas pessoas? Não. Bartimeu ficou, não, eu tenho que ir? Não. Porque Bartimeu tinha certeza. Porque Bartimeu tinha convicção. As suas dificuldades, os seus problemas, não é ficar falando por aí, não. Ainda por mais que as pessoas que te julgam amanhã vão estar te dando ânimo, mas as suas dificuldades, as suas emoções, os seus sonhos é com você e Deus. Bartimeu ficou de conversinha, a Bíblia não relata. Bartimeu deu um pulo tão grande, deu um salto, mas ele era cego. Outra coisa que me chama a atenção, Bartimeu era cego, como é que ele deu um salto? Que salto foi esse? Eu tento imaginar, Kita, que salto foi esse? Qual foi a altura? Imagina, não foi um pulinho. A Bíblia fala que ele lançou a sua capa. Imagina, ele lançou a sua capa, que identificava a sua situação, e além de lançar a sua capa, ele deu um salto. Eu imagino que pulo foi esse, cara. Mas Bartimeu era cego. Mas Bartimeu lançou aquilo que identificava a sua situação. Bartimeu deu um salto e foi ao encontro de Jesus, porque até então, até o encontro de Jesus, ele estava com a sua dificuldade. Ele deu um salto, deixou aquelas pessoas e foi se encontrar com Jesus. E Jesus faz aquela famosa pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, você viu que eles estavam falando de mim? Senhor, você viu? Eu estava ali, me empurraram, falaram mal de mim, me julgaram. Às vezes nós costumamos fazer isso. Às vezes nós nos tornamos vítimas. O meu problema está assim porque ninguém me ajuda, eu sou cego. Me jogaram na beira do caminho, eu fico ali. Se alguém der alguma coisa, eu como, se não der, eu não como. Senhor, todo dia eu vou me escorando pelo muro até aquele local. Bartimeu tinha toda a justificativa para falar diante do Senhor. Mas quando ele escuta pelas pessoas que Jesus estava chamando, ele joga a sua capa para o lado. Ele dá um pulo tão grande, ele vai ao encontro do Senhor, e o Senhor faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Qual era a necessidade de Bartimeu? De ver. Bartimeu também foi bem exato. Bartimeu foi bem sincero, foi bem focado na sua necessidade. Então, qual é a tua resposta para Cristo nessa noite? Qual é a sua dificuldade? Às vezes Deus está falando nessa noite: o que queres que eu te faça? É meu vizinho, Senhor. É meu patrão. Eu estou assim porque dele. Tá, o que queres que eu te faça? Muitas das vezes nós temos que olhar para dentro de nós e expor a nossa necessidade. Jesus sabe. Jesus sabia muito bem que ele queria ter a visão. Jesus sabia muito bem. Jesus conhecia tudo. Antes de ser abordado por Bartimeu, Jesus já sabia. Agora Bartimeu, ele é sincero também. Algumas traduções, algum texto fala que eu torne a ver. A ideia também é que Bartimeu perdeu a visão. E às vezes nós estamos perdendo a visão. Muitas das vezes nós estamos pelo caminho e deixando com que as dificuldades, deixando com que as lutas venham atrapalhar a nossa visão do nosso foco. Nós perdemos a capacidade de raciocinar, nós perdemos a capacidade de pensar e tomamos decisões aleatórias e tomamos decisões precipitadas. Bartimeu, ele viveu o tempo todo à beira do caminho, mas não deixou com que as suas dificuldades o atrapalhassem no seu raciocínio. Ele tinha limitações? Tinha. Mas a capacidade de raciocinar e de pensar, não, isso aí não foi afetado.
porque ele tinha certeza que o dia que ele encontrasse com Cristo, toda a situação ia mudar. O dia que ele tivesse uma oportunidade, ele iria sair daquela situação. E a oportunidade veio. A beira do caminho, querido, não é o lugar para se estar. Às vezes é só por um momento. A beira do caminho não é o lugar para se permanecer. A beira do caminho não é o lugar para eu habitar. Eu tenho que estar no caminho. O meu lugar é no caminho. O caminho vai ter pedra que pode fazer você tropeçar, mas você tem que permanecer no caminho. O caminho tem surpresas, sim, temos muitas surpresas, mas o lugar é no caminho. Jesus, ele passa pelo caminho com a grande multidão. Às vezes tem pessoa nessa noite que está à beira do caminho. Eu vou à igreja só por ir. Eu estou no meio só por estar, porque é bom, é legal. E qual é a tua resposta para Cristo? Cristo, ele passa pelo caminho, querido. Às vezes a oportunidade que eu tenho hoje, às vezes eu nunca vou ter. Ou às vezes só daqui a um bom tempo. Ou às vezes a oportunidade é única. É única. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? E o que nós estamos fazendo? E no versículo 51, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, que eu queira ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou. Eu só posso recuperar algo que eu já perdi, né? Se eu perdi essa Bíblia, e eu a recuperei, ou se eu a recuperei, porque em algum momento eu perdi ou esqueci em algum lugar, né? Se alguém fizer um Pix para mim, não, Pix não, né, que agora está tenso. Se alguém me der R$1.000 agora, eu vou ser agraciado, né, por R$1.000 em espécie. Porque eu não tinha, agora eu vou ter R$1.000. Mas se eu tiver R$1.000 no bolso e eu esqueci naquela mesa que fica ali atrás, e de repente eu vou sair, opa, R$1.000 aqui, eu recuperei o meu dinheiro. É porque é algo que eu já tinha. Bartimeu, ele tinha visão. Bartimeu, em um momento da vida, ele perdeu algo tão valioso. Às vezes, querido, nós estamos perdendo algo valioso em nossas vidas pelo caminho. E já não basta perder. Às vezes eu tenho que ficar à beira do caminho. Que eu recupere a visão, Senhor. Que eu recupere a visão. Jesus, ele curou Bartimeu. Bartimeu, ele viveu depois daquilo ali e depois se foi. E o que nós estamos fazendo com a nossa visão? Alguém pode falar contra você, alguém pode tentar contra você, mas a capacidade de raciocinar, querido, isso aí não. Isso aí ninguém pode tirar, a não ser que você queira perder a capacidade de raciocinar. É a palavra que nós temos nessa noite. Que nós possamos cada vez mais, querido, ficar atento àquilo que o Senhor quer. Todos nós estamos caminhando uma jornada. É fácil? Não, mas não é impossível. Todos os dias enfrentamos lutas. Todos os dias já acordamos com dificuldades. Às vezes com metas a ser traçadas, com contas a pagar. Todos nós, quando Deus nos dá a graça de acordar, nós enfrentamos essas lutas, sim. Mas o segredo é não perder essa capacidade. Não deixar com que isso atrapalhe você de pensar no que Deus tem para ti. Amém, igreja? Convido a todos a ficarem de pé nessa noite. Nós vamos fazer uma oração e agradecendo a Deus por esse momento. Agradecendo a Deus porque se estamos de pé é pela misericórdia dEle. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós adoramos ao Senhor porque Tu és fiel,
Tu és grande, Tu és maravilhoso. Pai, aqui nós estamos, ó Deus, agradecido, Pai, por Tua palavra, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Deus, através dos louvores, Pai, através da Tua existência, através da Tua presença nesse local, Pai. Às vezes, Deus, por um cumprimentar de um irmão, o Senhor já falou conosco, Pai. Às vezes, Pai, por um aperto de mão, por um abraço, o Senhor já nos deu a resposta. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nossas vidas. Muito obrigado pela Tua igreja que se reúne aqui nesta noite. E que o Senhor continua falando aos nossos corações, porque a Tua palavra tem poder de transformação, Pai. A Tua palavra tem poder de cura. E isso nós cremos, é por isso que estamos aqui. Ó Pai, no nome do Senhor, o pedido que nós fazemos nessa noite, que nós não possamos ficar, Pai, à beira do caminho, mas que possamos, ó Deus, ficar firme na visão do Senhor, que nós possamos andar sempre pelo caminho, ó Deus, e para que o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. Essa oração que fazemos a Ti no Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe, que Deus continue falando ao coração de cada um.